Olá, pessoal! Hoje falaremos para vocês sobre o projeto de análise de fábrica de polpa de frutas, escrito pelos discentes eu, Gessiele Naira, o William Wallace, sobre orientação do professor André Duarte Lucena. Vamos começar descrevendo o sistema produtivo. Mais à frente vai ter a planta baixa da empresa e esse entendimento fica melhor, mas agora inicialmente é apenas a descrição, certo? Inicia-se recebendo as frutas na área de carga e descarga da empresa, onde é feita a primeira etapa, Elas são descarregadas, as frutas, e em seguida elas são levadas até a sala de lavagem. Nessa etapa, as frutas elas passam por 2 tanques. No primeiro, contém água e hipoclorito. No segundo, contém apenas água. Esse processo faz parte da higienização da fruta. Após isso, é feita uma separação, um balcão de separação das frutas boas e ruins para o consumo. Claro que se durante a lavagem alguma fruta já aparentar ali, não presta, já pode ser descartada ali na lavagem mesmo, sem precisar passar nem adiante. No caso do caju, é retirado o caroço manualmente antes da lavagem, certo? Antes de lavagem é retirado o caroço, que é a castanha, No caso do maracujá, ele é cortado, ao meio, tirado aquela polpa de dentro, porque a polpa é feita da parte de dentro ali do maracujá, Então, ele é cortado e retirado toda aquela polpa de dentro. Isso após a lavagem, A lavagem do maracujá. Em seguida, por meio de uma janela que liga a sala de lavagem e a sala de processamento, as frutas são levadas, para essa sala de processamento e elas são colocadas na despolpadeira, que fica no centro da sala, onde nessa despolpadeira se separa o suco da fruta e o rejeito. Porém, no caso do caju, deve ser levado ao liquidificador, certo? É a única fruta que a empresa tem licença de trabalhar que é levado ao liquidificador é o caju. Ele passa primeiro pelo liquidificador, depois ele passa pela despolpadeira. A partir daí, são enviadas até a seladora para realizar o empacotamento, A polpa, o líquido já, ele é levado até a seladora e assim acontece o empacotamento e fechamento das embalagens. Onde o funcionário ele pega as embalagens, adiciona o suco dentro para ser lacrado pela máquina e depois é posto em um balcão ao lado. Por fim, as polpas já embaladas e prontas, elas são levadas para a câmara fria e lá elas são organizadas, por sabor, por tamanho e por lote também. E assim elas ficam à disposição para serem carregadas, despachadas, E elas são despachadas por meio de uma janela, de uma porta, que dá acesso, é uma janela muito grande, Não é uma porta, é uma janela muito grande, que dá acesso diretamente à área de carga e descarga, certo? Então, quando vai descarregar, eles não tiram pela área de dentro, certo? Da fábrica, não. Já sai ali pela área de carga e descarga através dessa janela. Os rejeitos, eles são colocados na casa de rejeitos. Tem acesso na sala de processamento, tem uma janela que dá acesso à lateral da empresa, que é onde fica a casinha de rejeitos, Esses rejeitos eles são reaproveitados de maneira que parte vai para o consumo animal e o que eles não consomem é reaproveitado para fazer compostagem. Em média, 8 colaboradores trabalham durante o processo, mas pode-se ter um mínimo de 4 pessoas. Os insumos trabalhados nessa fábrica, porque precisa de licença, e a licença que a fábrica possui são para os seguintes sabores, As seguintes frutas: goiaba, tamarindo, maracujá, abacaxi, também é feita a polpa de abacaxi com hortelã, cajarana, caju, acerola e manga, certo? A empresa ela trabalha com esses 9 tipos de polpas. A empresa está há menos de um ano no mercado e ela pertence a uma associação. Então, quem trabalha durante o processamento são os associados. Tiveram cursos e eles que trabalham dentro da empresa.
E, por se tratar de uma empresa nova ainda no mercado, não tem responsável direto para o setor financeiro. Por enquanto, ainda essa parte do setor financeiro é feita pela presidenta da associação, em conjunto com o contador que já faz parte da associação, que já ajuda ali a associação. Então, a parte do setor financeiro direto da empresa é feita por ele, mas essas partes mais burocráticas é o mesmo contador da associação. Agora nós vamos ver o fluxograma do sistema produtivo dessa empresa. Logo adianto que ele está cortado ao meio e colocado ao lado para ficar maior e ser melhor de vocês verem, certo? Daí do outro lado. Mas vamos lá. Inicialmente ocorre a chegada da fruta. Depois espera para ir para a área de lavagem. No slide anterior, nós tínhamos a foto das frutas nessa etapa, esperando para ir para a área de lavagem. Elas ficam na área ali de carga e descarga. Depois vão para o tanque 1, que contém hipoclorito de sódio e água. Então, ocorre a lavagem no tanque 1. Depois elas vão para o tanque 2, contendo água, somente água. E ocorre a lavagem no tanque 2. Depois eles vão para o balcão de separação, onde ocorre descartados, né, frutas impróprias para processamento, onde ocorre também o corte ali do maracujá para retirar a polpa de dentro. Posteriormente, passa pela janelinha até a sala de processamento. As frutas aguardam ali o processamento, depois, nesse caso, o fluxograma foi feito como se fosse o caju, certo? Então, as frutas aguardam o processamento e processam no liquidificador. Porque, como eu falei anteriormente, somente o caju, das que a empresa tem licença, é a única fruta que passa pelo liquidificador. Então, ocorre o processamento no liquidificador, depois vai para a despolpadeira, obtém ali a polpa, né, o suco da fruta. Depois ela vai para a envasadora e seladora. Depois envasa a polpa e sela as embalagens. Depois as polpas finalizadas, elas aguardam no balcão para serem levadas até a câmara fria. Depois, posteriormente, ficam ali armazenadas, onde ocorre o congelamento. E depois saem para distribuição. Agora nós temos a planta baixa um pouquinho cortada, dado um zoom, também para facilitar vocês verem mais direitinho, certo? Essa aí é a nossa área de instalações. Quais as máquinas que a gente tem, quais as quantidades, né? A área de descarga é lá embaixo, né, onde o produto chega, onde as frutas chegam, e vai para a sala de lavagem, que é à direita. Temos 2 tanques de inox. Posteriormente, elas vão para o balcão de separação, certo? Esse balcão são de mármore. Depois, posteriormente, passam para a sala de processamento. Como exemplo, o processamento do caju utiliza o liquidificador, só temos um liquidificador. Depois, para a despolpadeira, só temos uma despolpadeira. Depois, para a envasadora e seladora, também só temos uma envasadora e uma seladora, certo? Nossa água é proveniente de carro-pipa, disponibilizado pela prefeitura do município, né, da cidade, pela prefeitura da cidade. A luz é de painéis fotovoltaicos, né, energia solar, juntamente ligado à Cosern. Os nossos resíduos, como eu falei anteriormente, após sair, né, na despolpadeira, um lado sai o suco, do lado seus resíduos, tem uma janelinha ali do lado esquerdo, perto da pia. Nessa janelinha é retirado os resíduos e vem para a casinha de resíduos. Sim, uma coisa que eu esqueci de mencionar foi que a água vem, né, de carro-pipa e é colocada nessa cisterna que está aí do lado esquerdo acima. E de lá é colocado para a caixa d'água através de motor, né? Então, motor bomba. Então, voltando aos resíduos, eles são colocados nessa casinha, né? E após o processamento é feito o que eu já mencionei anteriormente, que é uma parte vai para os animais, outra para a compostagem. E os resíduos sólidos, né? Eles são disponibilizados, eles são
destinados de maneira correta para o aterro sanitário da cidade. A empresa também possui um jato, né, que é utilizado para limpeza, e também, eu esqueci de mencionar, das facas, né, para cortar o maracujás. A empresa possui 4 facas, todas de inox. Agora, irei mostrar para vocês o nosso mapa fluxograma. Já está tirado um pouquinho o zoom, né, porque anteriormente vocês já viram com mais zoom, né, agora eu já tirei um pouquinho para ver um pouquinho mais da instalação da empresa. No projeto tem a planta baixa completa, né, a parte do muro, ali a área de carga e descarga bem mostrada direitinho, toda a empresa mesmo. Então, nosso mapa fluxogramas temos ali como início, né, a fruta no caminhão. Esses portões, todos dois abrem para o lado, certo? Um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. No passo 2, temos que as frutas na área de espera, né, elas sendo aguardando ali irem para a sala de lavagem. 3 e 4 é os tanques. 5, a área de separação. 6, aguardando, e no nosso caso, falando mais uma vez, a gente fez pelo caju, né? Então, aguardou, foi ali pro caju, processando caju. Posteriormente, na despolpadeira, depois de ter o suco, foi ali pra seladora. Depois, o passo 10 é aguardar no balcão, né? Aguarda ali até juntar um tanto significativo para poder entrar na câmara fria, né? Pois não pode estar abrindo ali, vamos dizer, à toa, abrindo várias vezes, né? Porque ocorre o aumento da temperatura lá dentro. Sendo assim, elas são organizadas, né, no balcão, até ter um tanto considerável, e aí um colaborador leva, né, todas elas até e organiza na câmara fria, que é o nosso passo 11, e lá elas ficam armazenadas, congelando e aguardando até a distribuição, né, até ter o descarregamento das mesmas. Durante o processo, são 6 postos de trabalho ao todo. Um localizado na área de carga e descarga, que seria o posto 1, um na área de lavagem, que é o posto 2, e os demais na área de processamento. No posto 1, o funcionário fica responsável por pegar a carga do caminhão e levar até a área de lavagem, onde é frequente pegar em peso nessa área, tendo uma baixa economia. Já no posto 2, já na área de lavagem, é responsável pela higienização dos insumos, que se faz mergulhando primeiro no tanque 1, que é com água hipoclorítico, e no tanque 2, que é somente água. Em seguida, o mesmo funcionário faz a separação dos insumos que são próximos para o consumo e aqueles que já estão em uma qualidade ruim, ou seja, são descartados. Já no terceiro posto de trabalho, o funcionário recebe o insumo da lavagem por meio de uma janela que liga as duas alas e leva até o liquidificador quando necessário, no caso da fabricação da polpa de caju, e em seguida até o centro da sala, onde está localizada a despolpadeira. No posto 4, o funcionário fica responsável por efetuar a separação do suco do rejeito, com a ajuda da despolpadeira, onde ela separa o rejeito, que seria o resto da fruta, e o suco da fruta. O quinto posto de trabalho é um dos mais importantes, onde se efetua o empacotamento das polpas através da envasadora e a seladora. Depois de efetuar o empacotamento e a polpa já está pronta, eles são organizados dentro do balcão, na área de processamento ainda. No sexto e último posto de trabalho, o colaborador fica responsável por pegar as polpas já prontas do balcão e levar até a câmara fria, onde ficam organizadas e armazenadas por sabor. Uma das ferramentas utilizadas para análise é o gráfico homem-máquina, onde ele diz o tempo de funcionamento da máquina em relação ao tempo total do serviço e o tempo de operação do funcionário em relação ao tempo total do serviço. Pode-se perceber que, nesse caso, o funcionário passa cerca de 54,29% exercendo atividades e a máquina passa cerca de 45,71% do tempo. Ou seja, o tempo é dividido quase que na metade durante todo o processo.
Como podemos perceber, o tempo que o funcionário passa em trabalho, seja recebendo a polpa, buscando as embalagens, preparando a máquina e levando até a próxima bancada, é cerca de 95 segundos. E o tempo de serviço da máquina é cerca de 80 segundos. Mas vale salientar que, durante esse tempo, o funcionário tem que estar atento durante o funcionamento da máquina para que não ocorra nenhum erro causando prejuízo. Através dessa análise, podemos ter algumas considerações finais, como, por exemplo, dificuldade de estimar tempos de produção de um ciclo de trabalho, pois vários insumos têm tempos diferentes e não tem um padrão de insumos que são feitos naquele dia. Portanto, fica difícil estipular algum prazo de ciclo de trabalho, porque varia de acordo com a matéria-prima que chega e com a quantidade de funcionários. E durante o processo produtivo, algumas frutas passam por máquinas que não se faz necessária em outras. Outro ponto observável é a ergonomia e a eficiência no processo, pois tudo ocorre em uma sequência e as aulas são conectadas uma do lado da outra para que possa agilizar o processo. E a ergonomia, já que no máximo temos um esforço físico de pegar em peso ou algum movimento repetitivo, mas que não se torna algo agravante. Outro ponto notado é a ausência de conflitos nas atividades, pois nenhuma estão dispostas de maneira que uma não atrapalhe a outra e sim formem uma sequência com um grande ciclo. Além disso, ajuda no andamento do processo o fato de que mais de um funcionário pode ocupar o mesmo posto, precisando assim de, como citado anteriormente, no mínimo 4 funcionários, mas geralmente trabalham 8 para melhorar a eficiência do processo.